Olá, tem professor aí? Hoje eu vim dar sugestões de atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, para você trabalhar a ortografização, ou seja, a análise linguística e semiótica, a partir do terceiro ano. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos na rede estadual de Minas Gerais e eu estudei muito a BNCC para entender o que e como as crianças devem aprender. Então, eu desenvolvi um método para colocar na prática o que a BNCC propõe, para a gente entender a BNCC e para a gente consolidar as habilidades propostas de forma prática, objetiva, lá dentro da sala de aula. Hoje eu consigo dividir com vocês o que eu estudei e o método que eu desenvolvi com o link que está aqui embaixo do curso de BNCC. Lá você tem um planner para você imediatamente aplicar os planos de aula passo a passo que a gente tem, os projetos, aplicar na sua sala e avaliar para você ver os resultados acontecerem lá com suas crianças. Nós temos também plano de aula passo a passo, projeto, oficina de leitura, sequência didática para você imprimir, modelos de atividades e murais todos os meses, né? Moldes de murais todos os meses e um grupo exclusivo onde eu tiro suas dúvidas e você interage com as suas colegas. Se você der uma olhada nos comentários dos vídeos, nos comentários das lives, você vai ver que as alunas estão satisfeitas e elas estão recomendando muito o curso porque ele tem ajudado muito no trabalho cotidiano delas, naquele trabalho dia a dia mesmo. Bom, vamos falar sobre a atividade prática, a atividade lúdica. Quando nós trabalhamos a atividade lúdica, a criança se envolve muito mais e assim ela significa melhor o que ela aprende e por isso ela não esquece, ou seja, ela vai consolidar a habilidade. Principalmente quando ela que constrói o que ela está conhecendo ali. Então a minha sugestão é que ao trabalhar essas questões de ortografia, você faça pequenas gincanas dentro da sala, pequenos joguinhos dentro da sala. Não é aquele jogo estruturado com regra, são pequenas gincanas mesmo, onde você vai propor tarefas e as crianças vão realizar em grupos e assim você vai pontuando ali no quadro, cada equipe, quanto é que está ganhando. Por exemplo, vou dar algumas sugestões para você. Quando nós vamos trabalhar aqui as palavras terminarem com O ou com U, com E ou com I, o que você pode fazer? Coloca ali, dispõe ali para as crianças, pode ser no chão, pode ser na mesa, várias palavras que vão terminar com O ou com U. E peça para elas classificarem. Então, a primeira prova seria uma separação dessas palavras. E aí elas vão separar. Vamos separar como? Vamos separar na que é oxítona e na que não é. Separar oxítona, paroxítona, por exemplo. E aí, depois, você vai pedir às crianças para analisarem. Então, tá. Primeiro você confere, né? Então, separou palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. As palavras oxítonas têm a última sílaba forte, tem a última sílaba tônica. E aí a gente vai ver se aquele som de U é tônico, então a palavra termina com U. Se é átono, ela vai terminar com O, não é assim? Que eu dei o exemplo no vídeo anterior, onde a gente falava dessa análise linguística e semiótica, eu dei o exemplo do tato, que é o sentido do tato, e do tatu. Tem som de U no final. Tatu é tônico, então termina com U. Tato é átono, então vai terminar com O. Então você pede a criança para separar de acordo com a classificação quanto à sílaba tônica.
E aí depois você pede para analisar. Você confere, esse grupo aqui tá certo, esse aqui tá certo, esse aqui tá certo. Tira as palavras que estão erradas, senão elas vão confundir as crianças. E agora vai ganhar mais um ponto o grupo que descobrir o que é que tem em comum todas essas palavras que terminam com som de U e são oxítonas. E aí as crianças vão observar que aquela sílaba tônica é terminada em U, né? Se é som de U, vai terminar com U. Outro exemplo, acentuação. A gente faz, por exemplo, né? Dividiu sílaba tônica, mesma coisa, classificou, só que aí você não vai dar só palavras terminadas com som de U, vai dar diversas palavras. Aí, separou. Agora vamos lá nas proparoxítonas, vamos observar o que elas têm em comum? Todas são acentuadas. Olha só, são duas provinhas, né? Duas tarefas ali em forma de gincana, e aí depois disso a gente elabora um enunciado sobre o que a gente descobriu. O que a gente descobriu? Que se tiver som de U no final e for tônico, né, for forte, é com U, se for átono, é com O. A gente descobriu que todas as proparoxítonas são acentuadas. E assim, sempre que você tiver uma regularidade que você quer mostrar para a criança e que você quer que a criança perceba, você tem a possibilidade de fazer isso no caderno, né? Você pode pedir essa classificação no caderno, mas você também pode fazer em forma de pequenas gincanas. Assim você vai passando provas para elas, né? Por exemplo, o M e o N antes de P e B, você pode pedir para separar, né? Separa as palavras, põe várias palavras. Separa as palavras que estão escritas com M das palavras que estão escritas com N. Agora vamos observar. O que tem em comum em todas as que estão escritas com M? E aí aquele grupo ali vai juntar, vai levantar hipóteses e tal. E aí você vai, então todas que estão escritas com M, dessas que você colocou, estão antes de P e B. E as outras estão antes de outras consoantes, né? Aí você também pode acrescentar aquelas que terminam. Então, toda palavra que termina com esse som vai ser M e não N, né? E assim a gente vai levando a criança a perceber essas regularidades, essas coisas que se repetem, né? Que são as regras. É isso então que eu queria propor para vocês, que nem sempre a gente tem que ter um jogo com aquelas regrinhas, a gente pode fazer em forma de gincana, em forma de provas. Então, vamos escrever lá no quadro, vamos classificar, separar. Classificar, separar, quando eles fazem em conjunto, eles fazem rápido, eles refletem, um corrige o outro, e isso funciona muito bem dentro da sala. Depois de classificar e separar, a gente vai perceber o que tem em comum, independente da regrinha que você estiver trabalhando. O que tem em comum nesse grupo? O que tem em comum nesse grupo? E aí a gente descobre a regra. A gente vai descobrir a regra através da classificação e do perceber o que tem em comum ali. E aí a gente anota essa regra para a criança estudar e aplicar em outras atividades. Eu espero que você tenha gostado da sugestão. Espero mais ainda que você aplique isso na sua sala para ver como dá resultado. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!